Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João 10, 14 é a palavra com a qual te saúdo neste culto. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todas e todos nós. Amém. Confessemos diante de nosso amado Deus aquilo que pesa em nossos corações
e consciências. Confessemos em plena confiança de que Deus é infinitamente misericordioso, vê, enxerga, percebe e acolhe as nossas misérias todas. Por isso podemos confessar. Querido Deus, Tu és santo, Tu és repleto de amor, Tu és repleto de misericórdia. Nossos olhos contemplam a Tua grandeza quando olhamos ao nosso redor e enxergamos tudo o que fizeste com Tuas bondosas mãos. Sonda-nos, ó Deus, reconhecemos o quão pecadores somos e o quanto carecemos de Tua graça e perdão. Tem misericórdia de nós e perdoa-nos por nossa desobediência, falta de amor a Ti e ao próximo. Ajuda-nos a sermos obedientes à Tua vontade, seguidores e seguidoras da Tua palavra e dos Teus ensinamentos. Agradecemos, ó Deus, pelo perdão imerecido ofertado por Jesus Cristo na cruz. Amém. Em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9, está dito, em termos de um anúncio do perdão para nós: o Senhor é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês se voltarem para Ele. Portanto, toda aquela pessoa que de todo o coração se volta para os ensinamentos do Senhor, se volta para o Senhor, Ele os recebe e perdoa por sua grande misericórdia. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus. Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Agradecemos-te, Senhor, pelo dia, pela dádiva da vida, pelo nosso lar
e tudo que tens nos presenteado graciosamente. Estamos em comunhão, porque o Senhor faz acontecer comunhão e quer falar aos nossos corações. Fala conosco através de Tua palavra e age em nós conforme a Tua vontade. Revela-nos o que precisamos aprender e o que precisamos para sermos transformados. Que a palavra seja sempre dirigida pelo Teu Santo Espírito. Somos Tuas filhas amadas e Teus filhos amados, que humildemente se dispõem a Te ouvir. Amém. O texto bíblico previsto para a nossa reflexão neste terceiro domingo da Páscoa é um enredo bastante longo, e o próprio texto bíblico já nos conta muito ou nos diz muito da mensagem para este domingo. Queremos ouvir atentamente a história da conversão de Saulo, que veio a ser o apóstolo Paulo, apóstolo de grande referência para a igreja cristã. O texto bíblico que vamos ouvir se encontra em Atos, capítulo 9, os versículos 1 até 20. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, no caminho para Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente,
Uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias! Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com aquelas pessoas que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou até aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Até aqui, a leitura bíblica que acompanha, que ilumina a nossa reflexão. Há um livro intitulado Discípulo Radical, de John Stott, que afirma: existem diferentes níveis de comprometimento na comunidade cristã. O próprio Jesus, diz o autor, mostra isso ao explicar o que aconteceu com as sementes na parábola do semeador. A diferença está no tipo de solo que recebe as sementes. A semente semeada em solo rochoso não tinha raiz, não cria raiz. Desde aí a pergunta: a palavra de Deus tem encontrado bom solo em nosso coração?
Quantas vezes vamos aos espaços celebrativos para, em comunhão, nutrirmos a nossa fé na palavra do bom Deus? Como vivemos nossa vida comunitária? Temos valorizado a comunhão com Deus e com nossos irmãos e irmãs? Em verdade, evitamos um discipulado radical quando selecionamos, escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém e ficamos distantes daquelas situações nas quais o nosso envolvimento custará muito. No entanto, como discípulas e discípulos, teríamos esse direito? Temos esse direito de ser seletivos? Você poderia imaginar um homem como Saulo tendo a sua vida radicalmente transformada em questão de pouco tempo? Nem na cabeça de Saulo passaria algo tão radical. Ele saiu de casa sendo um devoto ao Deus de Israel, com suas convicções religiosas que lhe pareciam tão certas, ao ponto de mandar prender e até consentir, vejam bem, e até consentir na morte de qualquer pessoa que se declarasse seguidora de Cristo. O versículo 1 que lemos diz: Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele ainda participava dessa perseguição aos discípulos e às discípulas de Cristo. Isso nos revela que havia ódio e brutalidade no coração de Saulo. Ele distinguia as pessoas entre os que eram seus e os que não eram, em dois grupos, bem separados, bem distintos. Ele espalhava matança e terror em toda a redondeza. E agora, com documentos autorizados, queria dar seguimento a essa matança em várias cidades, até nas cidades vizinhas a Jerusalém. Naquela manhã, como vimos, ele sai de casa com esta convicção, mais ou menos aquilo que vemos tanto hoje em dia. Esta é a minha opinião. Enfim, saiu de casa convicto de ir até Damasco e acabar com a raça daqueles que afirmavam algo a respeito de Cristo. Mas o inesperado acontece no caminho. Como vimos, ele ouve uma voz que nunca tinha escutado antes, uma voz que o tocou tão sensivelmente que ele não podia ignorar. Uma voz que fez ele se perguntar acerca de seus próprios conceitos, que eram tão arraigados até alguns segundos antes. Quem afinal era o dono daquela voz? A resposta vem, era Jesus. Jesus a quem o próprio Saulo perseguia. Mas espera aí, você percebeu como Jesus se revela? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Como Saulo perseguia Jesus, se Jesus havia sido crucificado, ressuscitado e já havia subido aos céus, porque esse relato antecede o texto que lemos hoje. Como Saulo perseguia alguém que não mais estava entre as pessoas. Ao perseguir pessoas que já se diziam cristãs, ou pelo menos assim se entendiam enquanto seguidoras de Cristo, Saulo perseguia o próprio Cristo. Isso Jesus revela a Saulo. Que grande verdade aprendemos aqui. E eu repito, ao perseguir pessoas que devotavam sua vida a Jesus Cristo,
Saulo perseguia o próprio Cristo. Somos pessoas cristãs, somos Cristo na terra. Martinho Lutero já dizia: somos as mãos de Deus nesse mundo. Somos a imagem de Deus. Somos Cristos. Podemos colocar entre aspas, evidentemente. A igreja do Senhor Jesus é corpo de Cristo. Portanto, temos uma grande missão no mundo de levar o Evangelho integralmente a toda a criatura. E voltamos então àquela situação de seletividade. Como é confortável levarmos o Evangelho a quem pensa como a gente, a quem está convicto das mesmas coisas que a gente. E aqui nós sublinhamos que a grande missão da igreja é levar o Evangelho integralmente. Onde eu precisar ouvir, o Evangelho ouvirá. Onde eu precisar falar, o Evangelho falará. Onde eu precisar acolher, o Evangelho acolherá. Isso é levar, isso que nós falamos tanto e que não pode ser vazio, levar o Evangelho integralmente a toda a criatura. Jesus abre os olhos de Saulo. Inclusive, não há causa perdida para Deus. Porém, antes de abrir-lhe os olhos, Jesus Cristo provoca um outro movimento. Fecha os olhos de Saulo para que ele faça um caminho interno rumo à conversão. Ele precisa ficar sem ver para poder enxergar a verdade. E quando a entrega a Cristo acontece, a transformação é nítida. Ele é batizado, ele se transforma em um novo homem, uma nova criatura, surge de forma completamente radical, diferente. E o agir de Deus é assim. Deus transforma opositores da fé para serem pessoas vitoriosas na fé. Deus providencia para que a mensagem da graça seja levada por todo o mundo. Seja, portanto, querida comunidade, querido irmão, querida irmã, seja, portanto, a partir desta história de Saulo e também percebendo o papel de Ananias nesta conversão. Saulo faz um caminho interior, depois interage com Ananias, e Ananias, por sinal, antes duvidou, mas mesmo assim foi, e assim acontece esta conversão, esta transformação de Saulo em alguém que perseguia pessoas cristãs à condição de um discípulo radical. E isso acontece nesse caminho quando ouvimos a voz de Jesus, quando nos entregamos a essa causa, percebendo que de fato vale a pena afirmar, assim como ele mesmo fez, quando disse: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo, diz já o convertido Paulo. Mais do que isso, continua ele, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perco todas as coisas. Queremos, e também ele diz, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E Paulo encerra nos ensinando em Filipenses 3, 7 a 12, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido completamente aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui
alcançado por Cristo Jesus. Sim, querido irmão e querida irmã, a conversão, qualquer mudança radical, é um caminhar com Jesus. É um processo, é um fazer o caminho no caminhar. Amém. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ouvimos a palavra, meditamos na palavra e com isso o solo de nosso coração é melhor preparado para receber as sementes. A partir disso, a nossa fé se fortalece. Nós conhecemos e reconhecemos, assim como Saulo, na sua conversão, no seu caminho até ser Paulo, também reconheceu. Por isso, nós podemos confessar a nossa fé e o fazemos nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna. Amém. E assim nos encaminhamos para a oração de intercessão, na qual pedimos pelo mundo, por nossa comunidade, por nossas famílias, enfim, trazemos ao nosso Deus as nossas súplicas e intercessões. Oremos. Ó Divino Protetor, Tu tens sido o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não temos mais ninguém a recorrer a não ser a Ti, fonte de todo o bem. Tu és bondoso e santo, ó Deus, e só Tu, com o poder do Teu amor, enfermos podes levantar. Deus das tempestades e vendavais, em meio às tormentas da vida que nos trazem sofrimento e temor, só Tu podes nos restituir a alegria e nos fazer sorrir novamente. Ensina-nos, nós Te suplicamos, a nos voltarmos a Ti em todas as circunstâncias, pois és o que precisamos.
que mesmo em meio às maiores ameaças, possamos reconhecer Tua presença protetora e assim viver serenamente, confiados nas Tuas promessas, concretizadas por Cristo Jesus. Amém. O que nos irmana é aquela oração que este Cristo Jesus, que veio concretamente viver entre nós, nos ensinou. Por isso, nesse momento, oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Que Deus Todo-Poderoso, aquele que é capaz de promover todas as conversões necessárias, faça resplandecer a sua face de amor e de misericórdia sobre cada um e sobre cada uma de nós, dando-nos a sua paz. Que Deus assim nos abençoe e que busquemos aprofundar nossa fé em Jesus, em sua palavra, e que nas travessias, caminhadas da vida, façamos a nossa caminhada de fé rumo a um discipulado radical que vive verdadeiras transformações.